8 hacks para você não perder a motivação. Pequenos macetes para você driblar aquelas situações, aqueles momentos que você se sentir desanimado e desmotivado. Eu gravo conteúdos para a internet há muitos anos, participo seguramente de fóruns e de discussões há mais de 15 anos. E algumas pessoas me acompanham aqui desde aquele momento. E por isso eu me sinto à vontade para compartilhar algumas coisas com vocês, inclusive essas, que para algumas pessoas serão verdadeiras chicoteadas e para outras pessoas serão alimento para a motivação. O primeiro link, o primeiro atalho que eu quero compartilhar com você é para que você mantenha conversas sinceras consigo mesmo. A gente passa muito tempo conversando consigo mesmo. Tem uma voz que fala na nossa cabeça o tempo todo. E essa voz, dependendo das pessoas que a gente anda, das pessoas com quem convivemos, das informações que consumimos, essa voz ela costuma nos atrapalhar em várias situações. E o meu convite para você é para que você mantenha conversas sinceras e reconheça que você tem uma vida boa, você tem saúde, você tem um trabalho, você tem internet, você está falando comigo através da internet, você, quem sabe, tem um computador e até um celular de última geração. Portanto, você deve concluir, você deve chegar à conclusão de que a sua vida é boa, é melhor do que a de muitas pessoas e que sim, você pode ter uma ou outra chateação ou algumas frustrações, porém se manter desmotivado com todas essas situações, todos os benefícios que você tem, não passa de frescura. Você tem que chegar a essa conclusão. A segunda dica, a segunda coisa que você tem que entender é que você não controla todas as coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo, desci para tomar uma água e descobri que não tinha água. De repente eu estou aqui gravando com você, essa câmera pode queimar, pode acabar a luz. Coisas inusitadas, coisas imprevistas, incontroláveis acontecem. Você tem que entender, aceitar, mas não pode deixar que essas coisas controlem a sua vida, o seu ânimo e a sua disposição em caminhar em favor dos seus resultados. A terceira dica é que você deve se esforçar para aprender o tempo todo. Eu não digo aprender no sentido de estudar, de absorver novas informações, apesar de sim isso ser importante. Eu digo aprender com você mesmo sempre que você errar. Uma outra grande verdade que nós temos que aceitar é que nós vamos errar. Ninguém acerta o tempo todo. É uma tremenda ingenuidade acreditar que alguém vai acertar o tempo todo. E isso é tão óbvio para mim, quanto eu tenho certeza que é para você. Só que quando a pessoa não reconhece e não entende isso, ela se magoa, ela não aprende consigo mesmo sabendo que ela vai errar e terá muitas oportunidades de aprender. O quarto hack que eu quero compartilhar com você é que motivação é de dentro para fora. E só tem um jeito de você entender isso, que é tendo um propósito pessoal, um propósito de vida. Não adianta eu vir aqui e falar essas coisas para você, te motivar, se você não descobrir qual é o seu propósito e, quem sabe, a sua missão de vida. Será que o seu propósito é a sua família? São seus filhos? É a sua realização profissional? Essa é uma resposta que somente você vai descobrir e necessariamente terá que descobrir. A quinta recomendação que eu faço para você é para que você seja disciplinado, você tenha organização e que você tenha responsabilidade. Eu tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes, em várias situações diferentes, de pessoas diferentes, mas eu quero dar para você um único exemplo do que eu estou dizendo para vocês. Eu estava na rua e eu estava dirigindo e tendo aquela famosa conversa comigo mesmo, pensando em várias e várias situações, desafios do dia. Tinha acabado de receber um WhatsApp de um parceiro, de um cliente aqui da empresa, e essa pessoa estava me dando uma notícia que eu não gostaria de ouvir. E durante aquele momento de conversa, eu estava pensando em algumas coisas e tive a ideia de gravar esse vídeo que eu estou gravando com vocês. Eu poderia gravar esse vídeo amanhã,
poderia gravar semana que vem, ou quem sabe poderia não gravar, que é o que se acontece quando você protela coisas. Porém, eu decidi vir aqui e fazer agora, porque eu tinha esse tempo, eu podia fazer. Hoje é um domingo, são 16h50, poderia estar na minha casa, porém eu decidi ser responsável com vocês, comigo mesmo, ter disciplina e produzir esse conteúdo para você. Portanto, na nossa vida, com os nossos clientes, situações semelhantes vão acontecer. E se você for disciplinado, tiver autorresponsabilidade e for organizado, você certamente terá mais sucesso. O sexto é um convite para que você tenha iniciativa todos os dias. A exemplo da história que eu acabei de contar para vocês do vídeo, vocês precisarão realizar várias e várias tarefas. Vão ter que prospectar clientes, vão ter que fazer pós-venda, vão ter que ter iniciativa em vários momentos da vida, mesmo contra a sua vontade. Então, principalmente nesses momentos que você estiver perdendo sua motivação, estiver desmotivado, se você tiver iniciativa, você conseguirá dar o primeiro passo e depois o segundo e o terceiro e assim por diante. O sétimo, e esse é muito interessante, é que você deve aceitar a sua própria natureza. Você tem que entender que algumas pessoas nasceram com predisposição para matemática, outros nasceram com talento para o atletismo, para os esportes, outras pessoas nasceram com talentos musicais, e você tem que assimilar isso principalmente no seu trabalho. Porque uma outra grande verdade é que algumas pessoas ironicamente acreditam que serão melhores em tudo. Eu não digo conscientemente falando, mas até subconscientemente. Porque se você entende quais são suas aptidões e as suas melhores competências, você admite que você não será o melhor em tudo, porém se esforçará para fazer bem feito tudo que fizer. Por exemplo, eu nunca tive um talento maravilhoso e exuberante para ser um instalador. Eu tenho quase 2 metros de altura, peso incríveis 130 quilos, quem me conhece pessoalmente sabe. E eu sempre soube que nunca seria um exímio instalador, mas eu saberia que mesmo com algumas situações adversas, eu conseguiria fazer várias coisas. Porém, o que eu nunca perco de vista, ou pelo menos tento não perder, são as minhas principais habilidades e as minhas principais competências. Porque sabendo disso, você será capaz de estabelecer metas realistas. Por exemplo, imagina se eu quisesse ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu convivo com pessoas que estabelecem metas além da realidade, metas praticamente inalcançáveis e até mesmo antagônicas. Então assimile todas essas informações, aprenda a estabelecer objetivos realistas e dê um passo de cada vez. Estabeleça uma pequena meta, depois uma outra meta e assim por diante. E por fim, e não menos importante, o 8º hack que eu quero compartilhar com você é para que você acredite no que está fazendo. E para explicar esse acreditar no que se faz, eu vou usar o exemplo da nossa franquia, que é a franquia SuperSeg. Eu frequentemente cruzo com exímios profissionais, exímios instaladores o tempo todo, pessoas que nitidamente dá para você perceber, qualquer um percebe que sabem muita coisa, tem muita capacidade, mas o grande problema é que essa pessoa não acredita nisso. E a nossa responsabilidade para com essa pessoa que nos procura, que deseja fazer parte do nosso time, é simplesmente fazê-la acreditar no potencial que ela tem, acreditar no setor que ela participa, na comunidade na qual ela faz parte, para que ela sim consiga ter mais resultados. É engraçado falar disso porque hoje eu tenho uma massa de comparação muito densa e consigo traçar vários perfis. E vejo que tem pessoas que têm muita capacidade e que faria mais ou menos igual aquilo que nós orientamos e até mesmo aquilo que nós fazemos aqui. No entanto, ela precisa de um incentivo externo, ela precisa de alguém que acredite nela e que diga o que precisa ser feito. Eu vi um estudo recente que falava sobre o poder da mente, sobre a capacidade que o cérebro tem de fazer as coisas acontecer. E nesse estudo separaram 3 grupos de pessoas. Um primeiro grupo faria exercícios de fisiculturismo, de musculação com equipamentos de academia. Um segundo grupo não faria absolutamente nada.
e um terceiro grupo faria somente de mentirinha, com o apoio de alguns técnicos, alguns especialistas, incentivando e fazendo essas pessoas acreditarem, fazendo exercícios imaginários. Ao término dessa experiência, o primeiro grupo teve um aumento de massa muscular de, por exemplo, 15%. O segundo grupo não teve qualquer modificação muscular. E o terceiro grupo, que treinou de mentirinha, mas que foi motivado, que fizeram eles acreditar que alguma coisa ia acontecer, teve um aumento de 5, 10% de massa muscular, treinando apenas com a imaginação. Ou seja, acreditar é o primeiro passo e juntamente com isso você precisa desenvolver estratégias, adotar princípios que vão te ajudar nessa jornada. Eu espero que essas informações sejam úteis para vocês, que vocês façam um bom proveito. Eu sentia que eu deveria compartilhar isso com vocês. Se vocês precisarem de ajuda com qualquer informação, com uma motivação, seja ela qual for, comente aqui, nos procure. Eu vou procurar ajudá-los da melhor forma possível. Beleza? Valeu e até a próxima.